Olá, aluno. Olá, aluna, novamente. Essa é a continuação do nosso vídeo anterior, onde nós abordamos os aspectos, envoltos à tonoscopia e realizamos as atividades 1 e 2 do PET. Okay? PET esse que está disponível através desse site, e neste vídeo nós vamos finalizar com a resolução das questões 3, 4 e 5, das atividades 3, 4 e 5 deste PET sobre a tonoscopia. Ok? Bom, a atividade 3 é uma atividade de interpretação de gráfico e ela diz o seguinte: observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. Ok? Quero chamar a atenção de vocês que esta atividade, essa questão, ela não tem só uma opção correta, tá? Ela foi uma questão modificada e transformada em alternativa, o que pode causar a impressão de que há somente uma alternativa correta. Entretanto, não há somente uma alternativa correta. Nós vamos, para realizar essa questão, analisar alternativa por alternativa e verificar quais são, as alternativas corretas e as alternativas erradas de acordo com o gráfico aí dado. Então, para essa atividade 3, nós vamos destacar aqui o gráfico e observar que há aqui um gráfico de pressão de vapor por temperatura, pressão de vapor no eixo vertical e a temperatura no eixo horizontal. E onde há essa linha contínua, ela representa o líquido puro, enquanto que essa linha pontilhada, essa curva pontilhada, ela vai representar a solução desse líquido, que é o líquido puro, mais um soluto de característica não volátil. E a partir daqui nós vamos tirar as interpretações de acordo com as alternativas, sempre analisando alternativa por alternativa. Veja bem, a letra A, ela sugere aí que a dissolução do soluto, ou seja, depois que você coloca o soluto no nosso líquido puro, solvente, ocorre a diminuição da pressão de vapor do líquido. Então, nós queremos analisar a solução, porque ele está falando que nós temos que analisar o que acontece com a pressão de vapor depois que o soluto é colocado no líquido, depois que é formada a solução. Será que diminui a pressão de vapor do líquido? Onde que nós podemos extrair essa informação? Somente através dessa curva aqui. Vamos analisar para este eixo aqui, que eu estou marcando, da temperatura, onde nesse eixo exatamente, a temperatura intercepta, os pontos tanto do líquido puro, da pressão de vapor do líquido puro, quanto da solução. E nós vamos ver que, para uma dada temperatura, a minha pressão de vapor da minha solução ela é menor, ok? Da minha solução, a minha pressão de vapor da minha solução é menor do que o solvente, o líquido puro. Portanto, essa questão, vamos analisar aí, se nós prolongarmos aqui, fizermos uma reta onde nós possamos comparar aqui no eixo a pressão, nós vamos ver que para o líquido puro essa pressão tem um valor que é maior do que seria a pressão aqui, do que é a pressão para esta solução. Menor pressão de vapor, portanto, a alternativa A está correta. É uma das alternativas corretas. Vamos analisar a alternativa B, em que diz que a pressão de vapor do líquido em solução é maior do que o líquido puro. Ora, o que nós fizemos na alternativa A foi exatamente visualizar o contrário. Nós visualizamos na anterior, exatamente o contrário. Aqui diz na letra B que a pressão de vapor do líquido em solução, ou seja, quando ele está na solução, ele é maior? Não. Ele é o quê? Menor. Então, portanto, a alternativa B não é uma alternativa correta. Ele é menor, ok? Vamos agora para C, alternativa C, em que diz a pressão do vapor do líquido
não varia após a dissolução do soluto? Como não varia? É claro que tem, né, uma variação. Veja bem, ó. Há uma variação entre o líquido puro e a solução, né, nas pressões de vapor. Então, portanto, uma alternativa errada. A alternativa D, ele diz que na mesma temperatura, veja só, na mesma temperatura, vamos pegar aqui uma mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro, ó, onde está a pressão de vapor do líquido puro, é maior que a do líquido em solução. Ela é maior que a do líquido em solução, concorda? Aqui está o ponto do líquido em solução e aqui do líquido puro, ok? Então, portanto, essa é uma alternativa correta. E, por fim, a letra E, que diz que o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Nós discutimos, né, na primeira parte do vídeo que as propriedades coligativas, né, o estudo das propriedades coligativas, elas dependem basicamente da quantidade de matéria que está sendo colocada, né, por exemplo, um soluto que está sendo colocado em um solvente. Então, portanto, as frações de quantidade de matéria interessam sim para o nosso propósito, no nosso estudo. Então, portanto, uma alternativa aí correta. Portanto, né, fechando essa questão, nós vamos ter que letra A está correta, letras B e C estão erradas, letras D e E estão corretas. Vamos agora analisar aqui a atividade 4 e respondê-la, tá? É uma questão aberta, dissertativa, em que ela diz o seguinte: no gráfico dado aí, a representação de 4 curvas, as curvas 1, 2, 3 e 4, que correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de 2 líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses 2 líquidos. Ou seja, são 4 curvas, porém 2 curvas são de líquidos diferentes, líquidos puros, solventes, e outras 2 curvas são das soluções desses líquidos que utilizaram o mesmo sal. E veja que ele fala aqui para a gente uma informação onde o ponto de ebulição de um desses líquidos é 90 graus Celsius, ok? 90 graus Celsius. Vamos prestar bastante atenção nessa informação. O que ele pede para respondermos nessa questão? Então, ele diz, utilizando os números das curvas respectivas, né, os valores dados aqui, indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros, indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Indicar na letra B quais curvas correspondem às soluções e também justificar. Vamos trazer este gráfico aqui para nós analisarmos ele com mais detalhes, né? Nós vamos lembrar que o quê? Que a adição de um soluto, né, de um soluto não volátil, o que ela causa na pressão de vapor? A diminuição, ok? Vamos lembrar da nossa regrinha lá do mais você, né, do mais V. Adição de partículas, adição do soluto, diminui a pressão de vapor, ok? Outra informação que nós temos que lembrar da atividade é este valor aqui dessa temperatura de 90 graus Celsius, porque ela nos dará uma base para compararmos, né, duas substâncias 3 e 4, que são interceptadas por essa temperatura. E o que nós vamos visualizar? Que as substâncias, vamos chamar de substâncias 3 e 4, eu posso comparar que para este mesmo valor de 90 graus Celsius nesse eixo, comparar 2 valores de pressão, ok? O que nós vamos ver? Que para a substância, que nós estamos chamando de substância 3, a pressão de vapor dela é de 760 milímetros de mercúrio, enquanto para a substância 4, a pressão de vapor é aí um pouco acima dos 720 milímetros de mercúrio. O que nos faz, né? O que nós podemos interpretar? Que
há entre 3 e 4 uma que tem menor pressão de vapor. Então, portanto, essa que tem a menor pressão de vapor é aquela que recebeu adição de soluto. Portanto, se ela recebeu uma adição de soluto, ela é, na verdade, uma solução. Enquanto 3 seria o quê? O solvente, o líquido puro. O que a gente vai ver? Que 4 é uma curva ou é a curva de solução do solvente 3. 4 é a curva de solução do solvente 3. Então, quer dizer que 4 está para 3, assim como quem? Assim como 2 está para 1. Portanto, 2 é a curva de uma solução do líquido puro 1. Por quê? Porque ambas, né, está pedindo para justificar quais são os líquidos puros. Os líquidos puros são 1 e 3. Os líquidos puros são 1 e 3, porque eles apresentam, quando comparados, maiores pressões de vapor. E depois ele pede para comparar entre esses líquidos puros, no caso o 1 e o 3, qual deles é o mais volátil. O mais volátil é aquele que apresenta a maior pressão de vapor a uma menor temperatura. Ok? Então, ainda no item A, qual é o mais volátil? É aquele que vai ter uma maior pressão de vapor a uma menor temperatura. Veja que a pressão de vapor, quando a temperatura de 60 graus, né, ela intercepta aqui a pressão de vapor do líquido 1, que é na ordem de 720 milímetros aqui para essa temperatura onde a gente tem escalonada aqui no nosso gráfico, certo? Enquanto que para o do líquido 2, né, que não é um líquido puro, né, ele é uma solução, a pressão de vapor é menor. A pressão de vapor é menor. Mas o que nós temos que analisar? Que uma maior pressão de vapor é relacionado a maior capacidade de se volatilizar. Então, esta curva aqui que está mais próxima, que é o eixo da pressão, né, me dá aqui a curva 1 é do composto mais volátil, ok? Então, a resposta seria o líquido 1, porque ele tem maior pressão de vapor a uma menor temperatura. Nós podemos comparar isso com a água e o álcool, vamos dizer assim. Não estou falando que seja álcool e água aqui, ok? Mas a gente vai ver que para ocorrer o processo de ebulição, onde a pressão de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica, para a água seria muito mais difícil, ou seja, eu preciso de uma temperatura muito maior para que aquela substância atinja a minha pressão de vapor. Então, se eu estou visualizando aqui a uma menor temperatura uma substância que atinge uma pressão de vapor mais rapidamente, então, no caso, essa substância, né, tem maior facilidade de volatilização. Ela entra em processo de ebulição, vamos dizer assim, de maneira mais rápida. Sendo 1 e 3 as curvas de líquidos puros, solventes, o que nos resta, né, as curvas de soluções do item B. As curvas de soluções são exatamente a 2 e a 4. Né? 2 e 4 são curvas de solução dos líquidos puros 1 e 3, respectivamente. Por quê? Porque eles possuem, né, menores pressões de vapor. Continuando aqui, vamos para agora a atividade 5, a última atividade, onde ela diz o seguinte: para considerarmos as seguintes soluções aquosas. Então, ele nos dá aí 3 soluções aquosas, né, da qual ele faz algumas afirmações, 5 afirmações. Então, a respeito dela foram feitas as seguintes afirmações, cada uma alternativa com uma afirmação, e nós vamos aí, portanto, identificar as alternativas corretas. Mais uma questão que foi adaptada para a questão aparentemente objetiva. Entretanto, essa questão ela tem mais de uma alternativa, mais de uma opção correta, ok? Bom, vamos passar aqui para a análise dessas 3 soluções que nos foi dada. Foi uma solução de 0,5 molar, okay, de sacarose, 0,5 molar de ureia e uma solução de 1 molar de glicose. Nessa solução,
O que nós vamos observar para todas essas soluções é que, primeiro, todas são moleculares, okay? Todas são formadas por compostos moleculares. E a ureia? Bom, muito se discute, entretanto, ela pode causar alguma dúvida sim, mas alguns livros já trazem especificados em alguns exercícios que ela não é eletrolítica. Tá? Então, portanto, não forma uma solução iônica, para não gerar essa confusão. Outra coisa que nós vamos ver é que se são todas moleculares, né, os valores das concentrações ou das quantidades de matérias que nós temos correspondem, né, ao mesmo valor. Aqui nenhum delas vai sofrer ionização. Então, portanto, a gente vai ver que quando eu tenho aqui em A 0,5 molar e em B 0,5 molar também, A e B vão possuir as mesmas concentrações, ok? E a C? A C a gente vai ver que a concentração dela é de 1 molar de glicose. Então, C possui maior concentração. Se possui maior concentração, portanto, possui maior número de partículas e menor pressão de vapor. Vamos observar aí para essas alternativas a partir dessas informações que nós temos. Veja bem, nós vamos estabelecer que as pressões de vapor de A e pressão de vapor de B são iguais por causa das concentrações serem iguais, das quantidades aí de soluto dissolvido são iguais. E em C, a pressão de vapor é menor, porque eu tenho maior número de partículas. Então, a respeito aí foram feitas as seguintes afirmações. Letra A. Todas apresentam a mesma pressão de vapor? Errado, né? Porque as pressões de vapor são diferentes, elas têm quantidades de concentrações diferentes. Vamos ver aí o item B. O item B diz que a pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, ok, confere, e diferente da pressão de vapor de C. O que é correto, porque a pressão de vapor ela é menor, então ela é diferente. E a alternativa C, o que ela diz? Que a pressão de vapor de A é igual a de B e as duas, né, que são iguais, são maiores que a pressão de vapor de C. É verdade essa alternativa? É verdade, porque a pressão de vapor de C é menor que as duas, né? Veja que esse símbolo aqui fala que A e B são maiores que C. E, portanto, para D, né? Para D diz que A e B são iguais, porém menores que C. Não, C é a menor, né? Então, essa alternativa está errada. E a letra E? Existe essa ordem de relação? A é maior que B para começo de conversa? Não. A não é maior que B. A e B são iguais. Então, portanto, essa alternativa está errada, o que nos dá como alternativas corretas para a atividade 5 as letras B e C. Obrigado por assistir esta aula, ok? Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido o conteúdo.